Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de Jeremias, tá? Vamos ler hoje do capítulo 41 até o capítulo 45, beleza? E é para a glória... Eita, nós! Quase que não sai. Para a glória e honra do Senhor que nós estamos aqui, para glorificar o nome dele. Então, já pega aí a tua Bíblia, abre ela aí em Jeremias, capítulo 41. No 7º mês, Ismael, filho de Natanias, neto de Elisama, de Ertipe Real, foi com 10 homens à procura de Godolias, filho de Aicã, em Masfa. E enquanto comiam juntos em Masfa, Ismael, filho de Natanias, e os 10 homens que estavam com ele atacaram de espada a Godolias, filho de Aicã, neto de Safã. Foi assim que mataram aquele que o rei da Babilônia tinha colocado como governador no país. Ismael matou também todos os judeus que estavam com Godolias em Maspa, bem como os soldados caldeus que aí se encontravam. No dia seguinte ao assassinato de Godolias, ninguém ainda sabia. Foram então uns 80 homens de Siquém, de Silo e de Samaria, com a barba raspada, roupas rasgadas e ferimentos no corpo. Levavam ofertas e incenso para o templo de Javé. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao encontro deles. Fora da cidade, andando e chorando. Ao encontrá-los, disse: Venham até onde está Godolias, filho de Aicã. Logo, porém, que eles chegaram ao centro da cidade, Ismael, filho de Natanias, junto com seus homens, estrangulou-os e mandou jogar os corpos dentro de uma cisterna. Houve, porém, 10 desses homens que disseram a Ismael: Não nos mate, nós temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no mato. Então Ismael parou e não matou esses 10 junto com seus irmãos. A cisterna onde Ismael jogou os corpos dos homens que ele matou é aquela grande que o rei Asa fizera por medo de Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael, filho de Natanias, encheu com os cadáveres dos homens que matou. Depois Ismael aprisionou todo o resto do povo que estava em Masfa, desde as filhas do rei até o povo que ficou em Masfa e que Nabuzardã, chefe da guarda, tinha confiado a Godolias, filho de Aicã. Ismael, filho de Natanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o país dos Amonitas. Joanã, filho de Carea, e os outros comandantes das guarnições, seus companheiros, ouviram falar de todos os crimes que Ismael, filho de Natanias, havia praticado. Convocaram então todos os seus soldados e partiram para atacar Ismael, filho de Natanias, e o alcançaram perto da represa grande de Gabaon. Todo o pessoal que estava com Ismael, quando viu Joanã, filho de Carea, e todos os comandantes das guarnições que estavam com ele, ficou muito contente. Então, todo esse pessoal que Ismael levava cativo desde Masfa, deu meia volta e passou para o lado de Joanã, filho de Carea. Ismael, filho de Natanias, ainda conseguiu escapar de Joanã, junto com 8 homens, e foi para o país dos Amonitas. Então Joanã, filho de Carea, e todos os comandantes de guarnições que estavam com ele, reuniram todo o resto do povo que Ismael, filho de Natanias, tinha levado como prisioneiro desde Masfa, depois de ter assassinado Godolias, filho de Aicã. Eram homens guerreiros, mulheres, crianças e eunucos que foram libertados em Gabaon. Partiram e fizeram uma parada no refúgio de Camaã, perto de Belém, para depois seguirem o caminho do Egito, pois estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Natanias, tinha matado Godolias, filho de Aicã, que o rei da Babilônia colocara como governador do país. Vamos agora para o capítulo 42. Os comandantes, junto com Joanã, filho de Carea, e Azarias, filho de Osaías, com todo o povo, grandes e pequenos, foram procurar Jeremias, e lhe disseram: Nós lhe suplicamos, por favor, interceda junto a Javé, o seu Deus, por nós e por este resto, pois de muitos sobramos poucos, como você mesmo pode ver. Que Javé, o seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer.
É isso que nós devemos pedir para o Senhor, que Deus mostre o caminho que Ele quer que nós sigamos. É aquilo que Ele quer que nós façamos, porque os planos de Deus, as vontades de Deus, o propósito de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar e muito melhor também. Então, confiar, peça para que Deus faça a vontade dele na sua vida. O profeta Jeremias respondeu: de acordo, vou interceder junto a Javé, Deus de vocês, conforme vocês estão pedindo. Então tudo o que Javé mandar responder a vocês, eu falarei sem esconder coisa alguma. Eles disseram a Jeremias que o próprio Javé seja testemunha verdadeira e correta contra nós, se não agirmos conforme a palavra que Javé, o seu Deus, mandar você nos dizer. Seja coisa boa, seja coisa ruim, obedeceremos a Javé, o nosso Deus, a quem enviamos você, para que tudo nos corra bem, se obedecermos a Javé, o nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careia, os comandantes de guarnições que o acompanhavam e também todo o povo, pequenos e grandes, e disse-lhes: assim disse Javé, o Deus de Israel, a quem vocês me mandaram implorar em seu favor. Se vocês permanecerem neste país, eu os construirei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois estou arrependido do mal que fiz a vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, diante de quem agora vocês têm medo. Não tenham medo, oráculo de Javé, pois eu estou com vocês para salvá-los e livrá-los das mãos dele. Eu os trarei com piedade e ele terá compaixão de vocês e os fará voltar à terra que lhes pertence. Mas se vocês desobedecerem à palavra de Javé, o Deus de vocês, dizendo: não vamos ficar neste país, ao contrário, vamos para o Egito, onde não se vê guerra nem se vive, escutando o som da trombeta e ninguém passa fome, é lá que nós queremos ficar. Nesse caso, resto de Judá, ouça a palavra de Javé. Assim disse Javé dos exércitos, o Deus de Israel: se vocês decidirem ir para o Egito e se entrarem para lá ficar, a espada que amedronta vocês aqui irá alcançá-los na terra do Egito. A fome que os assusta aqui seguirá seus passos no Egito. Lá vocês morrerão. Todos os homens que decidirem partir para o Egito e lá permanecer, morrerão pela espada, pela fome e pela peste, sem que seja possível escapar ou fugir da desgraça que eu atrairei sobre eles. Javé dos exércitos, o Deus de Israel, disse ainda: da mesma forma como derramei a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim também derramarei o meu furor sobre vocês, quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição e espanto, desprezo e zombaria, e não voltarão a ver este lugar. É assim que Javé falou para vocês, resto de Judá. Não vão para o Egito. Saibam bem que hoje eu os adverti solenemente. Vocês se enganaram quando mandaram que eu procurasse Javé, Deus de vocês, dizendo: interceda junto a Javé, nosso Deus, por nós, e tudo o que Javé, nosso Deus, lhe disser, anuncie a nós para que possamos fazê-lo. Pois eu acabo de lhes anunciar hoje, mas vocês não obedecerão a Javé, Deus de vocês, em nada do que ele ordenou a vocês através de mim. E agora saibam bem, vocês morrerão pela espada, pela fome e pela peste no lugar onde quiserem entrar e se estabelecer. Capítulo 43. Quando Jeremias terminou de comunicar a todo o povo as palavras que Javé, o seu Deus, lhe mandara falar, então Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careia, e todos aqueles homens, cheios de petulância, disseram a Jeremias: é mentira o que você está falando. Javé, o nosso Deus, não enviou você para nos dizer: não vão para o Egito, para morar lá. Foi Baruque, filho de Nerias, quem jogou você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Foi assim que Joanã, filho de Careia, os comandantes e todo o povo não quiseram obedecer a Javé, que lhes mandara ficar na terra de Judá. Joanã, filho de Careia, e os comandantes de guarnições juntaram o resto de Judá e os que tinham voltado das outras nações para onde tinham sido expulsos, a fim de morarem por uns tempos em Judá.
Eram homens, mulheres, crianças, as filhas dos reis, as filhas do rei, enfim, todos os viventes que o chefe da guarda, Nabuzaradan, tinha deixado com vida juntamente com Godolias, filho de Aicã, neto de Safã. Levaram também o profeta Jeremias com Baruque, filho de Nerias, e desobedecendo a Javé, foram para o Egito, chegando até Táfnis. Em Táfnis, a palavra de Javé foi dirigida a Jeremias: pegue umas pedras grandes e, na presença dos judeus, enterre essas pedras com argamassa, na praça que fica à entrada do palácio do faraó, em Táfnis. Em seguida você dirá a eles: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: mandarei buscar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e colocarei o seu trono sobre essas pedras que enterrei. Sobre elas ele estenderá o seu dossel. Ele virá para atacar o Egito. Quem está destinado para a morte, morrerá. Quem está destinado para o exílio, será exilado. Quem está destinado para a espada, morrerá pela espada. Ele porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, e levará os deuses para o exílio. Ele vai limpar tudo como o pastor tira os piolhos do seu manto, e sairá daí em paz. Quebrará os obeliscos do templo do sol e incendiará os templos de todos os deuses do Egito. Vamos agora para o capítulo 44. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias a respeito dos judeus que estavam morando no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Patros. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: vocês mesmos viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre as outras cidades de Judá. Hoje elas estão mortas, sem nenhum habitante. Isso aconteceu por causa de todo o mal que eles fizeram, irritando-me, queimando incenso e prestando culto a deuses estrangeiros, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Apesar disso, eu enviei continuamente meus servos, os profetas, e eles sempre diziam: não façam essas abominações que eu odeio. Mas eles não escutaram e nem quiseram prestar atenção, para não terem que voltar atrás de sua maldade e para não deixarem de queimar incenso aos deuses estrangeiros. Então minha ira e o meu furor se alastraram como fogo pelas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, e elas se transformaram num deserto e numa desolação até o dia de hoje. Agora, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: por que vocês fazem esse mal tão grande a vocês mesmos? Vocês estão acabando com homens, mulheres, crianças e bebês em Judá. Desse modo não vai ficar nenhum sobrevivente entre vocês. Nós vemos aqui, que a maldade sai da própria mão do homem. Infelizmente, os próprios homens estão fazendo mal a eles mesmos, acabando com a vida de várias e várias pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos. Então nós vemos aqui que o homem planta o mal e o homem colhe esse próprio mal que plantou. Por isso, não viver através de suas próprias vontades é muito importante, é muito necessário. E sim, viver as vontades de Deus, pois é em Deus que nós encontramos vida verdadeira e não pelas nossas vontades. Só pelas nossas vontades, é só você ligar o jornal aí, ligar a TV, e assistir o jornal, que você vai perceber tanto de coisa errada que os homens fazem. Então é parar de viver para si e começar a viver as vontades de Deus, pois Deus ele é amor, Deus ele é vida. Porque vocês me provocam com a obra de suas mãos, queimando incenso a deuses estrangeiros neste país do Egito, onde vocês estão morando. Assim estão trabalhando para o próprio extermínio e se transformando em maldição e vergonha para todas as nações do mundo. Vocês já se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos reis de Judá, das autoridades, dos pecados de vocês e das suas mulheres? Vocês cometeram esses pecados pelo país de Judá afora e pelas ruas de Jerusalém. Já se esqueceram? E até hoje, ninguém baixou a cabeça, ninguém teve medo, ninguém começou a andar de acordo com a instrução e os estatutos que eu dei a vocês e a seus antepassados. Olha para você ver. E até hoje, ninguém baixou a cabeça, ninguém teve medo, ninguém começou a andar de acordo com a instrução e os estatutos que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Ou seja, ninguém está se arrependendo, cara. Vamos nos alertar aí
e voltar a viver junto para Deus. Porque se não abaixarmos a nossa cabeça e reconhecermos quão fraco e quão pecadores nós somos, e pedir para que a nossa fé, o nosso amor em Deus seja maior do que as nossas fraquezas, infelizmente nós estamos caminhando aí para o fracasso. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, Deus de Israel: volta a minha face contra vocês para a desgraça, para exterminar Judá totalmente. Pegarei o resto de Judá que se empenhou em ir para o Egito e aí morar, e todos eles, pequenos e grandes, morrerão aí no Egito, derrubados pela espada e consumidos pela fome. Morrerão pela espada e pela fome e se tornarão uma coisa maldita, espantosa, desprezível e vergonhosa. Castigarei os que moram no Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. Desse resto de Judá, que foi para o Egito, ninguém conseguirá sobreviver, ninguém escapará, ninguém conseguirá voltar para Judá. Aonde anseiam voltar para ir viver, ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estrangeiros, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, e todo o povo que morava no país do Egito e em Patros, disseram a Jeremias: nenhum de nós vai obedecer a isso que você acabou de nos falar em nome de Javé. Nós faremos aquilo que prometemos. Queimaremos incenso para a rainha do céu e derramaremos vinho em honra dela. Faremos da mesma forma como fizemos, assim como os nossos antepassados, nossos reis e nossos chefes fizeram nas cidades de Judá ou nas ruas de Jerusalém, quando nos fartávamos de pão. Éramos felizes e não conhecíamos a desgraça, pois quando paramos de queimar incenso para a rainha do céu e de derramar vinho em sua honra, começou a faltar tudo, e nós morremos pela espada e pela fome. As mulheres disseram: quando nós estamos queimando incenso à rainha do céu e derramando vinho em sua honra, é por acaso sem o consentimento de nossos maridos que nós fazemos bolos com a figura dela e derramamos vinhos em sua honra? A todo o povo que lhe tinha respondido dessa forma, homens ou mulheres, assim disse Jeremias: será que Javé não se lembra e não tem mais em mente todo o incenso que vocês queimavam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, exatamente como faziam seus antepassados, reis, chefes e proprietários de terra? Javé não foi capaz de aguentar mais a maldade que vocês faziam, as abominações que vocês praticavam. Por isso, o país se converteu em ruína, espanto e maldição, sem nenhum habitante, até o dia de hoje. Vocês queimaram incenso e pecaram contra Javé, desobedecendo a Javé, não procedendo conforme a sua lei e seus estatutos e ordens. Por isso aconteceu a vocês essa desgraça que dura até o dia de hoje. As consequências aqui do pecado, As consequências de adorar falsos deuses. Jeremias falou também a todo o pessoal, especialmente as mulheres: ouça a palavra de Javé, Judá inteiro que está no Egito. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: vocês e suas mulheres não só falaram, mas também cumpriram com suas próprias mãos o que disseram: nós cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de derramar vinho em sua honra. Mantenham, pois, a promessa e cumpram o voto. Contudo, ouçam a palavra de Javé, judeus todos que moram no Egito. Eu juro por meu nome grandioso, diz Javé, que nenhum judeu em todo o país do Egito invocará mais o meu nome, dizendo: pela vida do Senhor Javé. Eu os vigiarei para o mal e não para o bem deles, e todo judeu que estiver morando no Egito vai morrer pela espada e pela fome, até acabarem todos. Um pequeno número que escapar da espada voltará do Egito para o país de Judá. Então o resto de Judá que foi para o Egito saberá qual é a palavra que vai valer, se a deles ou a minha, para vocês ficarem sabendo que minhas palavras de ameaça contra vocês prevalecerão, e que eu castigarei vocês neste país. Oráculo de Javé: haverá este sinal. Assim diz Javé: eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, daqueles que o querem matar, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era inimigo dele e que o queria matar. Capítulo 45. Palavra que o profeta Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, quando este copiava num pergaminho as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz Javé, o Deus de Israel, para você, Baruque. Você disse: pobre de mim, Javé soma tristeza à minha dor, estou cansado de gemer e não tenho descanso.
Assim você dirá a Baruque: assim diz Javé: estou derrubando o que eu mesmo construí, estou arrancando o que eu mesmo plantei, e isso em todo o país. E você está preocupado com grandezas? Não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo. Oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Destaquei aqui a explicação do capítulo 45, que a Bíblia traz para a gente, diz o seguinte: o texto é uma verdadeira síntese de todo o anúncio de Jeremias. Num tempo de caos nacional, em que as dificuldades se multiplicam de todos os lados, o grande dom de Deus a seu povo é mantê-lo vivo. Na verdade, esse é o anúncio que Jeremias faz diante de toda a situação histórica do seu tempo. Nesse momento, não adianta resistir, não adianta fugir, não adianta sonhar. O único laço entre Deus e o seu povo é o dom da vida. Graças a Deus. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Se for da vontade do Senhor, se for da vontade de Deus, amanhã estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Que Jesus te abençoe e te acompanhe. Até mais. Tchau, tchau.